Olá, seja muito bem-vindo! Chegamos a mais um encontro, mais uma videoaula, né, sobre um tema interessante na área de meio ambiente, de saneamento, que pode ajudar vocês na próxima prova, no próximo concurso, para o qual vocês estão se preparando. Hoje o tema é gestão de resíduos sólidos, um tema que particularmente eu adoro muito, gosto muito de falar sobre esse tema. Eu acho que é uma atividade profissional que é muito interessante para os profissionais de meio ambiente e, obviamente, é um conteúdo básico, né, das provas relacionadas a esse tipo de profissional. Meu nome é William, sou engenheiro ambiental e sanitarista e a minha missão aqui é tentar ajudar vocês a encontrar elementos chaves para os estudos, né, palavras, termos, conceitos que pode facilitar a vida de vocês na próxima prova. Como eu disse, nosso papo de hoje, gestão de resíduos sólidos, vamos falar de aspectos de gestão. Tem muitas palavras que são parecidas, né, dentro desse conceito de gestão de maneira geral, que pode ser de resíduos sólidos, de recursos hídricos, de recursos naturais. A gestão ambiental também já foi um tema aqui de uma videoaula nossa, no qual nós conversamos sobre alguns conceitos e isso se espelha em outros temas, né? Então vocês podem conectar aí cada um dos assuntos da melhor forma possível, da forma que vocês encontrarem para fazer as pontes, né, entre os temas. Bora lá falar um pouquinho sobre gestão de resíduos sólidos, aspectos que são relevantes. No início aqui eu só quero deixar bem claro para vocês que hoje a gente não vai entrar tão específico na legislação ambiental da gestão de resíduos sólidos, tá? Existe uma normativa, a Lei 2.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e ela traz nuances muito importantes sobre esse tema. Mas o bate-papo, o assunto legislação sobre resíduos sólidos é um outro momento, uma outra conversa. Hoje a gente vai falar mais sobre a parte prática, né, a parte operacional dessa área. E lembrando também que nós temos elementos, né, estão previstas diretrizes relacionadas à gestão de resíduos sólidos também na lei que instituiu as Diretrizes Nacionais por Saneamento, também conhecido como a lei que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico, né, a Lei 11.445, recentemente ela foi reformada pela Lei 14.026 de 2020, o famoso novo marco regulatório, né? E hoje a gente já compreende que é muito mais uma reforma da 11.445 do que realmente aspectos inovativos, né? Ele só traz luz a alguns assuntos e algumas diretrizes que já estavam previstas antes e que agora tem um protagonismo maior. Então, só para deixar claro que nesse vídeo a gente não vai se ater a tantos aspectos legais, né? E mais aspectos operacionais do dia a dia da gestão de resíduos sólidos. Primeiro de tudo, vamos tirar alguns elementos da sala, né? Alguns grandes elementos da sala que precisam ser discutidos. O primeiro deles é o conceito, né, de gerenciamento de resíduos sólidos dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que é o gerenciamento? Por que é interessante a gente falar nesses termos? Né? Porque vocês vão ver lá gerenciamento de resíduos sólidos, gestão integrada de resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos, manejo de resíduos sólidos, manual de resíduos sólidos. Sempre vai estar a palavra resíduos sólidos aqui, escrita no quadro para vocês, né? Acompanhada de uma ação, né? E essa palavra que acompanha ali a terminologia resíduos sólidos, ela é um indicativo importante de qual conceito isso se refere. Quando falamos em gerenciamento, lembramos mais uma vez da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, né? O que nós gerenciamos? O que é o ato de gerenciar? Gerenciar é acompanhar, controlar, planejar, definir, executar, envolve uma série de atividades e o aspecto gerencial está muito relacionado com o planejamento, mas não planejamento um aspecto só do que eu pretendo fazer, o que eu gostaria de fazer, mas um planejamento no sentido do que foi feito, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser monitorado. Então, gerenciamento e planejamento são palavras que sempre andam junto e quando falamos desses conceitos na área de meio ambiente, plano de resíduos sólidos, né, o plano de gestão de resíduos sólidos, um plano intermunicipal, um plano municipal, um plano estadual, um plano nacional,
ou plano de gerenciamento de resíduos sólidos a nível setorial, né, de uma empresa, de uma indústria, de uma atividade de prestação de serviços, como acontece no serviço da saúde, que tem os seus PGRSS, né, de resíduos do serviço da saúde. Quando falamos em plano, estamos pensando nessas etapas, né, nas ações que devem ser executadas, e aí, pôr o plano em prática é um ato de gerenciamento, né, é um ato de gestão. Então, vincule sempre a palavra gestão e gerenciamento com a execução desses planejamentos, dessa ferramenta importante que é o planejamento. Vamos dar uma olhada aqui no conceito trazido pelo slide para vocês. Olha só, o gerenciamento é o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos na forma dessa lei. O que nós podemos destacar? Podemos destacar que existem etapas para executar esse manejo adequado dos resíduos, certo? Tem a etapa de separação, segregação, acondicionamento, transporte, tratamento, destinação final. Inclusive, o conceito é muito interessante porque ele faz a distinção, né, dos resíduos sólidos e dos rejeitos. Vamos relembrar esses dois conceitos e a diferença entre eles, né? A primeira é que o profissional nenhum da área de meio ambiente e de saneamento utiliza o termo lixo, né? Nós já convencionamos, já absorvemos no nosso vocabulário, no nosso trabalho técnico, o termo resíduos sólidos, justamente para que a gente tire aquela estigma da palavra lixo, né, que é algo sujo, que não tem valor, que é algo descartável, que não se tem relação nenhuma com outra atividade, né? É algo que precisa ser eliminado. Quando falamos de resíduos sólidos, falamos em aspectos de gerenciamento, tratamento, reciclagem, reutilização de muitos desses materiais, inclusive trazendo valor agregado, gerando renda, gerando uma economia importantíssima no campo da reciclagem, no reaproveitamento de materiais. Por isso usamos o termo resíduos sólidos. Mas, infelizmente, existem materiais produzidos nas nossas atividades humanas, né, que eles não são passíveis, às vezes tecnicamente, às vezes economicamente, de serem reaproveitados ou recicláveis, ou reciclados. É claro que a engenharia tem solução para tudo, né? Acho que dificilmente hoje a gente teria um resíduo que não poderia ser reciclado. Mas muitas das vezes o processo de reciclagem ele é muito caro, né? Então existe uma inviabilidade econômica e às vezes o processo de reciclagem gasta muita energia e aí a gente está consumindo recursos naturais para tratar um resíduo. Então há um contrassenso nesse sentido. O aspecto ambiental, o impacto ambiental da reciclagem de resíduos é maior que às vezes o próprio impacto que esse resíduo causará no ambiente, né, dependendo da sua situação de descarte. Então são esses dois pontos que inviabilizam muitas das vezes a reciclagem ou reaproveitamento de um material e, em síntese, esse material que não pode ser reaproveitado, que não pode ser reciclado, ele é classificado como rejeito. Temos exemplos claros, né, de rejeitos, exemplos mais clássicos de rejeitos, como os resíduos produzidos no nosso banheiro, né, nas nossas atividades de higiene no dia a dia, que são produzidos no banheiro, como o papel higiênico usado, absorventes, fraldas descartáveis de bebês, né? Esses materiais eles são classicamente caracterizados, né, identificados como rejeitos. Esses sim têm que ser tratados e geridos, né, dessa maneira, separados, segregados dos demais resíduos e encaminhados para a destinação correta, né, ou possivelmente um tratamento quando há isso nessa linha de gestão. Mas, só para deixar claro, rejeitos, resíduos e, quando falamos de gestão de resíduos sólidos, estamos falando na gestão de ambos, né? Embora a palavra rejeito não apareça ali em destaque, ele também está compreendido nesse processo. Então, gestão é um conjunto de ações, é botar a mão na massa, tá? É aquilo que é executado, isso é gestão, isso é gerenciamento.
dentro de uma ótica de planejamento, dentro de uma ótica da utilização das ferramentas necessárias e, obviamente, vinculado em específico com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, independente da sua esfera, né? Se eu estou falando de gerenciamento dos resíduos sólidos de uma cidade, obviamente eu tenho que observar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos municipais ou o plano de saneamento básico que trouxe, né, o eixo de resíduos sólidos ali no seu planejamento, ou essa cidade ela tem um plano intermunicipal, né, com outras cidades vizinhas para planejar a destinação, a orientação com relação à gestão dos seus resíduos, ou ainda o plano de gestão integrado, né, que é um plano mais completo em nível municipal, que envolve também o planejamento e a gestão de resíduos da construção civil, do serviço da saúde, gerados em nível de município, né, com as principais orientações e diretrizes. Então, só para ficar claro, essas diferenciações. Além do gerenciamento, do conceito de gerenciamento de resíduos sólidos, nós temos a gestão integrada dos resíduos sólidos. E aí entra essa palavra integrada. O que ela significa? São ações voltadas à busca de soluções para os resíduos sólidos de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Aí é legal, porque quando a gente traz o integrada para a conversa, né, para o nosso conceito, nós estamos falando de um plano, um plano de gestão integrada, mas também de uma atuação, de uma atividade, de um conceito muito maior. Por exemplo, quando falamos em gestão integrada de resíduos sólidos, precisamos pensar em como a área de educação, o plano municipal de educação do município, se relaciona com a gestão de resíduos sólidos. Será que é relevante fazer palestras nas escolas municipais sobre a importância da reciclagem, da separação dos resíduos? Creio eu que vocês concordam comigo que isso é muito relevante, né? A transformação cultural e social, ela passa também pela atividade vinculada à escola, aos anos de formação, a esse período onde nós, enquanto indivíduos, aprendemos muito mais, estamos dispostos, né? Estamos expostos a esse aprendizado. Então, a escola é uma ferramenta muito grande de mudança e transformação cultural. Quando eu falo em gestão integrada, eu tenho que pensar na educação, eu tenho que pensar nos aspectos econômicos. O que mantém hoje, por exemplo, as atividades de manejo e gestão de resíduos sólidos numa cidade? O que mantém financeiramente? Na grande maioria das vezes é a taxa ou a tarifa de resíduos sólidos, a famosa taxa do lixo, né, que todo mundo acaba por pagar. São esses valores que remuneram e mantêm essas atividades. E remuneram em um aspecto econômico. Mas será que isso é suficiente para gerar sustentabilidade? A aprovação, por exemplo, de uma taxa, de uma tarifa, a implementação num primeiro momento, ela deve se dar, muitas das vezes, por uma lei municipal, e isso tem que passar por uma Câmara de Vereadores. Então, percebendo como o aspecto de gestão integrada, que vai pensar taxa, tarifa, a relação com a educação, a relação com os aspectos culturais, a relação política e social daquela região, daquele município, ela vai muito além daquelas diretrizes mais básicas de separação, destinação, reciclagem. A empresa X faz isso, a empresa Y faz aquilo, que é a gestão em si. A gestão integrada, ela se descola nesse sentido e ela é quase como um guarda-chuva. Já usei essa expressão para vocês em algumas outras aulas. Esse desenho metafórico, né? Essa metáfora que é legal de se fazer com esses conceitos, né? Eu costumo chamar a gestão integrada de um guarda-chuva e abaixo dela estão outras diretrizes relacionadas à gestão de resíduos sólidos. A gestão, o manejo, eles estão abaixo desse guarda-chuva e estão conectadas intrinsecamente, certo? Então lembre, gestão integrada, ela vai estar muito mais relacionada com uma política econômica, social, o próprio controle social, ou seja, este município ele tem um Conselho Municipal de Saneamento Básico. Esse Conselho Municipal acompanha, aprovou a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico ou de resíduos sólidos, né? É onde esse tema vai ser discutido. Então, essas relações de controle social, de participação, também estão voltadas, estão ligadas a esta gestão integrada. E vocês viram ali que no conceito no final aparece até a palavra desenvolvimento sustentável, né? E aí já remete a aspectos culturais, sociais, ambientais. Por exemplo,
a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos dá um destaque muito grande para a participação de associações de catadores, né, associações e cooperativas de catadores, para trazer um fortalecimento social dessa atividade da reciclagem. Isso precisa ser previsto quando a gente fala de gestão integrada. E por fim, o último conceito que eu trago em termos de destaque aqui no início para vocês é o manejo de resíduos sólidos. E esse é muito mais fácil, né? Manejo é mão, é realmente estar ali com com as atividades, né, na sua mão. Por exemplo, a separação, você vai utilizar as suas mãos, a segregação, o transporte, a execução específica dessa atividade. Não o planejamento, controle e acompanhamento lá da gestão, mas sim as atividades fins, né, a atividade executiva. Então, os funcionários que realizam, por exemplo, o manejo de resíduos sólidos precisam ser capacitados. Isso está lá no planejamento, precisa ser acompanhado pelo gerenciamento. E aí, o William, que é o auxiliar de serviços gerais daquela empresa, daquela unidade que presta serviços, é quem executa, é ele que realiza o manejo diretamente, é ele que vai estar vinculado a esse treinamento, que vai passar por esse treinamento e orientação. Então, o manejo de resíduos sólidos é sim aquela parte, aí agora fazendo melhor um recorte, é a parte de botar a mão na massa, né? A gestão planeja essas atividades executivas e o manejo realmente bota a mão na massa. E a gente tem aqui como destaque, dentro dessas atividades, que são importantes, a caracterização, a segregação, o acondicionamento, a identificação, o transporte interno e externo, armazenamento interno e externo, o tratamento e a disposição final. A gente vai falar rapidamente um pouquinho de cada um deles, como eles se aplicam e quais são os seus conceitos, para ficar bem claro para vocês. Iniciando pela segregação. A segregação ela tem como objetivo o aproveitamento dos seus componentes, né, desses resíduos, do conjunto desses resíduos, evitar a contaminação dos resíduos sólidos. Ao misturar diversos tipos de resíduos, eu posso, né, gerar contaminação entre eles. Evitar a mistura de resíduos incompatíveis, esta pode causar a geração de calor, fogo, explosão, geração de fumos e gases tóxicos, geração de gases inflamáveis, solubilização de substâncias tóxicas, entre outros. Principalmente quando falamos de resíduos industriais. É muito mais fácil, muito mais perceptível, né, a noção de resíduos sólidos e nível domiciliar. Mas esses conceitos e essas aplicações também se referem a resíduos industriais, por exemplo. E temos que ter esse cuidado, né? Produtos químicos que descartados incorretamente, junto com outras substâncias, ali podem gerar efeitos nocivos, né, reativos. A segregação tem como objetivo minimizar o volume dos resíduos sólidos a ser tratado, minimizar os riscos envolvidos nas etapas posteriores do manejo desses resíduos. E aqui é muito importante, né? Olha a relevância da segregação, por exemplo, quando eu separo vidro de outros tipos de resíduo, o quão eu minimizo o risco de quem vai fazer o manejo desses resíduos, de não se cortar, de não entrar em contato com algum material perfuro-cortante ou que pode gerar um risco de acidente, simplesmente pelo fato da segregação correta. E facilitar os possíveis tratamentos que esses resíduos deverão sofrer a fim de aproveitamento e disposição final. Como eu disse, tecnologia e engenharia já desenvolveu para reciclar boa parte dos produtos que nós geramos enquanto consumidores, enquanto sociedade. Os desafios, os gargalos são os aspectos econômicos, né, e a viabilidade técnica e econômica que muitas das vezes está vinculada a isso. Porém, a segregação é um grande impulsor, seria uma mola impulsora da reciclagem, da reutilização e do aproveitamento desses materiais. Porque ao separar, ao segregá-lo de outras substâncias, de outros materiais, eu preservo a integridade e as características físicas, químicas e biológicas daquele material que são úteis durante esse processo de transformação dele, novamente matéria-prima ou em outro produto. E eu gosto muito desse termo, segregação. Eu acho que ele tem um peso muito maior que a palavra separação. O separar, ele parece ser uma atividade mais simplificada, né, mais direta, separar entre seco e molhado, né, resíduo seco e resíduo molhado, entre reciclável e orgânico. Parece uma separação muito
dualidade, né? É isso ou aquilo, é sim ou é não. A palavra separação, mas a segregação, ela parece que tem um peso muito maior, acho que tem o próprio termo utilizado em alguns aspectos, ele tem essa força, ele consegue dar uma conotação de, olha, segregar é separar em tipos. Se eu separo os resíduos recicláveis, lá dentro dessa separação dos resíduos recicláveis, dessa segregação, eu posso ter ainda uma separação, uma segregação posterior aos tipos, né? Por exemplo, separei o papel, o plástico, o metal e o vidro. Aí dentro do papel, eu separo entre papel branco para papel cartão, que são tipos diferentes de papel, né? Nos plásticos coloridos, plásticos transparentes, plásticos moles, plásticos duros, são alguns dos tipos de separação que existem, né? Mesma coisa com metais, com vidros, então há um detalhamento ainda nessa separação. A segregação, eu acredito que ela tenha, pode ser uma impressão minha, mas parece que ela tem um peso muito maior. E é muito utilizado, né, o termo segregação quando a gente fala de aspectos de gestão de resíduos sólidos. Mas vocês viram a importância. Vou dar outro exemplo. As caixas de pizza, né, muito comuns aí que a gente tem nas nossas cidades, é um resíduo gerado principalmente nos finais de semana, mais uma influência aí dos nossos hábitos sociais e culturais na geração de resíduo, que acaba impactando no tipo, na concentração, na localização da geração de resíduos, em várias características químicas e físicas dos resíduos, né? Por exemplo, a composição gravimétrica é influenciada por esses hábitos sociais que nós temos, e é muito nítido, né? O tipo de resíduo que é gerado em uma segunda-feira, o que é visto, né, separado numa residência numa segunda-feira, é muito diferente dos outros dias pela influência dos nossos hábitos sociais e culturais ali do final de semana. Mas pegando esse exemplo, esse recorte, a caixa de pizza, que muitas vezes teve contato com a comida, não deveria, né? Não é uma embalagem de contato primário, mas é um hábito, é um costume utilizado de ter a pizza manuseada ali por essas caixas. E, obviamente, por ter esse contato com o alimento, com a gordura ali, esse papelão, ele tem uma característica menos nobre com relação a uma outra caixa de papelão que está ali intacta, né? Que ela tem todas as suas características. Isso é interessante porque a própria indústria da reciclagem de papel vai separar isso em diferentes aparas. Vamos ter aparas mais nobres, menos nobres, aparas com tipos de papéis específicos, mas que tudo isso pode reentrar na atividade industrial como matéria-prima na reciclagem e na produção de papel reciclado. Então, só para dar um exemplo para vocês, que até aquele resíduo que às vezes ele parece que não pode ser reciclado, ele tem ainda algumas possibilidades, mas é preciso fazer uma segregação mais fina, né? Ele não pode chegar lá na empresa que vai fazer a reciclagem junto com aquele material mais nobre, mais intacto. Ele vai estar separado e por isso tem essa separação em aparas diferentes, né? Em categorias diferentes de qualidade de papel. E isso vai influenciar também no produto final, que é o papel reciclado. E aí a importância dos consumidores, né, de fazer separação, de deixar o que é papelão com papelão, e das empresas, né, das organizações, das cooperativas ou das associações de catadores, né, que recebem muitas vezes esse material reciclado, de fazer essa segregação mais fina, né? Esse tipo de plástico ele tem essa característica, ele vai ficar com esse grupo, esse tipo de plástico vai ter outra característica, a mesma coisa com o papel e o papelão, certo? Então fica aí a segregação. Alguns procedimentos para segregação de resíduos, né? Há dois caminhos comuns: a separação dos materiais na fonte pelo gerador, população no caso do resíduo sólido urbano, trabalhador no caso do resíduo sólido serviço da saúde ou resíduo industrial, né? Lá o colaborador que precisa estar treinado com as ferramentas necessárias, com posterior coleta dos materiais separados. E a possibilidade de usina de triagens, né? Locais onde é feita essa triagem e a separação é feita por profissionais que estão ali trabalhando. E a possibilidade, como eu disse, de eu ter os dois, né? Eu faço uma pré-separação, uma separação preliminar, né? Uma separação mais bruta, digamos assim, na minha residência, e depois ela é complementada por essa atividade de triagem. Para fins de aproveitamento, por exemplo, é importante verificar a possibilidade de escoamento desses materiais segregados visando seu aproveitamento.
e se não houver demanda significativa do material, não faz sentido proceder à segregação. Uma análise de mercado permitirá avaliar quais os produtos constituintes dos resíduos sólidos são viáveis ou não de serem aproveitados. Obviamente que o material, o slide ali, ele traz uma indicação mais geral, principalmente no ponto de vista de execução, né? Mas eu vou trazer um caráter mais reflexivo para vocês. Ainda que eu soubesse que na minha residência, onde eu moro, todos os materiais eles fossem recolhidos de uma maneira conjunta e fossem coletados, encaminhados para o mesmo caminhão coletor para se fazer o transporte destinado ao mesmo local, eu ainda assim insistiria na separação. A separação é uma construção de hábito, de cultura, né? E vocês sabem o quanto é difícil criar um novo hábito, então eu insistiria nesse hábito. Se vocês têm essa percepção hoje, que por mais que vocês separem, os resíduos não estão com a destinação correta, eu daria essa dica de coração para que vocês continuassem, insistissem mais na separação em loco, na expectativa sempre, né, que em algum momento isso seja revisto pelas políticas públicas e o material seja destinado da melhor forma adequada. E quando isso acontecer, já será um hábito na nossa vida, nas nossas casas, com os nossos familiares de anos, né? E aí é muito mais difícil de você deixar de ter esse hábito, um hábito bastante positivo. Então, só um adendo que eu gosto de fazer, sempre converso com os alunos na graduação sobre esse aspecto, a relevância de insistir na separação e na segregação. Com relação ainda à segregação e separação, nós temos os tipos de coleta, né? Temos a coleta seletiva, são várias modalidades que ela se apresenta. A principal delas é a porta a porta, né? Quando é feita a coleta na residência, no condomínio, no edifício. E temos também a possibilidade de entregas em pontos voluntários, né? Chamados PEVs, pontos de entrega voluntários, e locais de entrega voluntários, os LEVs, né? Os pontos mais equipamentos de infraestrutura urbana de talvez menor infraestrutura, né? de uma menor capacidade. A título de exemplo, né? As lixeiras ou os acondicionadores de resíduos com características de vidro, né? ou para receber vidro. E os leves aí seriam locais de entrega, né? Locais que têm uma capacidade maior. Ou em postos de troca. Por exemplo, os resíduos da logística reversa, aqueles que têm obrigatoriedade de retornar, nós temos esses pontos de entrega voluntárias, né? Aí é um supermercado, é uma loja, ele não é simplesmente uma infraestrutura que está ali alocada em uma área, numa região, numa rua, numa praça, e sim é um local, né? Além disso, tem-se as parcerias com catadores, né, tanto individuais como cooperados e associativas e associações, que acabam por desenvolver parcerias com condomínios, empresas, instituições, para fazer a separação, a segregação final ali dos seus resíduos e a coleta. E, além disso, temos as usinas de triagem, onde os materiais são recebidos, separados, tratados, em alguns casos, prensados, picados, enfardados e lavados. Há uma importância muito grande também na higiene desses materiais, né? A higiene dos materiais para o seu aproveitamento é bastante importante. Mais uma vez vou falar de um caso, de um exemplo pessoal. Na minha casa nós temos o hábito de lavar as embalagens, principalmente aquelas que têm um valor de reciclagem um pouquinho maior. E essa limpeza, essa lavagem, obviamente, que ela é feita juntamente com outros materiais. Eu gosto de dar um exemplo. O copinho, a embalagem plástica ali do requeijão, por exemplo, muito comum na casa de todos nós. Eu costumo deixar dentro da pia e na hora de lavar a louça, lava junto como se fosse qualquer um dos outros copos que estão ali na pia, qualquer um dos outros objetos ali que estão para ser feita a higienização. É lavado. Se você puder fazer isso com reaproveitamento de água, né, deixa ele por último ali, lava com aquela água da pia, do enxágue e de outros produtos, melhor ainda, porque daí economiza o recurso hídrico, né, economiza também na fatura de água, mas eu costumo fazer essa higienização para que quando ele vá para a destinação, primeiro ele tenha um potencial muito maior de ser aproveitado e segundo, e mais importante também, que nesse local onde ele vai ser separado ou armazenado, ele não atraia
insetos, roedores, né? Não tragam também um cheiro ruim oriundo da decomposição da matéria orgânica que está ali aderida. É uma preocupação que também acaba por ser um hábito e é transformadora, ela impulsiona, né, essa possibilidade e que deve ser incentivada dentro das suas limitações, obviamente. Algumas embalagens elas têm uma higienização muito mais complexa. Tá? Um exemplo, o sachê de ketchup e maionese utilizado em lanches, né, ali como acompanhamento em lanches. Aquela é uma embalagem muito pequena e que realmente fica muito material orgânico ali, o resíduo do alimento aderido. E aí, pelo seu tamanho, pelo seu resultado, né, seria muito custoso fazer a higienização daquela embalagem em si. Essa é uma embalagem que quase ela fica automaticamente como um rejeito, né, pelo material orgânico aderido, pela dificuldade da higienização. Isso acaba se tornando um desafio aí para a gestão de resíduos sólidos. Outro aspecto importante e que auxilia muito na segregação é a identificação. Nós temos lá na CONAMA 275 de 2001 o código para as diferentes cores, né, dos resíduos e seus acondicionadores, de suas lixeiras. Nós temos lá o azul para papel e papelão, o vermelho para plástico, o verde para vidro, o amarelo para metal, o preto para madeira, a laranja para resíduos perigosos, o branco para resíduos ambulatoriais e de serviços da saúde, o roxo para resíduos radioativos, o marrom para resíduos orgânicos e o cinza é para resíduos em geral não recicláveis ou misturados ou contaminados com impossibilidade de separação. Aqui tem as coresinhas, né? Vocês estão vendo aí em tela as coresinhas agora, que são aquelas cores clássicas, né? É muito comum nós termos lá o azul, o amarelo, esses quatro, né, esse conjunto, o verde e o vermelho, né, nas lixeiras, principalmente em ambientes públicos ou de grande circulação, que são os principais tipos de resíduos gerados e a separação facilita, né, o trabalho de segregação e destinação adequada desses materiais. Falando um pouquinho sobre o acondicionamento, né, ou armazenamento, trata-se de colocar os resíduos sólidos em locais e recipientes adequados a fim de confiná-los, né. É bastante importante que os acondicionadores, né, os recipientes que armazenam esses resíduos, eles têm características de fabricação, de movimentação adequados para receber aquele tipo de resíduo, além de serem resistentes, né? A geração de resíduos por si só, principalmente quando tem matéria orgânica, ela acaba por gerar alguns subprodutos que são, de certo ponto e de um aspecto social negativos, né? O odor, o cheiro do material orgânico em decomposição não é nada agradável, né? Não é um odor agradável, assim como outro subproduto que é gerado dessa degradação, né? O material líquido, ele tem ali, muitas das vezes, um pH mais corrosivo, e isso pode danificar, por exemplo, essa lixeira, né, esse contenedor. Então, é bastante importante verificar qual é o material desse acondicionamento para que ele não tenha outros problemas. Além disso, evita, por exemplo, insetos, animais indesejáveis, o impacto visual e olfativo, como eu disse, e a heterogeneidade, né, a misturar os resíduos. Homogêneo é quando está separado, heterogêneo quando está misturado. Confundi aqui, mas é isso. E os tipos de recipientes para condicionamento, eles devem ser de um material compatível com os resíduos, estanques, resistentes a choques, duráveis e compatíveis com equipamento de transporte. Isso aqui é bastante legal. Um aspecto legal de gestão que às vezes as pessoas não se dão conta. Bom, eu vou comprar uma lixeira, né, um material para armazenar os resíduos, e vou lá e compro um com capacidade de 150 litros, de 100 litros. Que ótimo! Com a compra de um apenas eu consigo reunir toda a geração de resíduos de um setor, ele vai ficar concentrado ali. E aí eu pergunto para vocês, quem que consegue levantar 100 litros, 150 litros para fazer esse manejo diariamente ou semanalmente, né? Algo que precisa ser pensado, ser observado. Nesse caso, é muito interessante ter uma lixeira com rodinhas, com alças ali que facilitem esse manuseio, essa movimentação, né?
que ela tenha ali a possibilidade de ser acoplada em um carrinho para se facilitar o transporte. E aí também não seria interessante ter essa lixeira com 100 litros, 150 litros e o armazenamento externo ficar a metros e metros de distância, né? Então, só o deslocamento às vezes cobra um preço em hora ou homem, né, em hora trabalhadora ali que não se justifica. Essas etapas de planejamento são bem relevantes, né? A escolha dos materiais, de que forma que ele vai ser manejado, transportado, por quem. Falando ainda em tipos de recipientes, né? Nós temos sacos plásticos e recipientes rígidos, e os sacos plásticos também devem ser observados a sua capacidade de resistência, né? A sua integridade ali, dependendo do tipo de material, para que eles não se rompam, não espalhem esse material. E com relação a recipientes rígidos, nós temos latas, tambores, cestos para o resíduo urbano, caçambas, né, com ou sem cobertura, para material em grandes quantidades, ou materiais, por exemplo, oriundos de demolição, como é o caso dos resíduos da construção civil. A granel em solo, pode ser uma área coberta ou descoberta, né, ter uma leira, uma baia para armazenar esses resíduos, né, de forma organizada. A granel em piso impermeável, e aí sim já tendo uma área, por exemplo, quando tem-se o risco de vazamento de algum produto, e é interessante ter esse piso impermeável, às vezes até com sistema de drenagem, né, se for um produto químico, e aí falando já de resíduos perigosos. Com tambor em solo, em área coberta ou descoberta, tanque, bombona, tanque, não necessariamente eu preciso comprar, né, todos os equipamentos materiais, é possível que existam adaptações, isso é bem interessante, principalmente em resíduos. Trata-se da reutilização de outros materiais, né, mas que tem que ser recipientes rígidos, fabricados com materiais incineráveis de polietileno rígido, papelão ondulado. No caso dos resíduos de serviço de saúde, a gente tem aquelas Descarpac, né, e aí, obrigatoriamente, por uma resolução RCD, resolução da Diretoria Colegiada do Ministério da Saúde, a gente utiliza o Descarpac de papelão na cor amarela para materiais infectantes, né, e perfluorocortantes. Então, dependendo dos tipos de resíduos, a gente vai ter tipos de armazenamento e acondicionamento específicos. Citando aqui como exemplo, né, e aí por que tipos de resíduos? Porque nós temos resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção civil, resíduos industriais que vão ser caracterizados como perigosos ou não, com características perigosas diferentes, e tudo isso deve ser observado. Vou passar aqui um exemplo para vocês. Os resíduos de serviço da saúde, por exemplo, eles são divididos em grupo A, que são aqueles resíduos com a presença de agentes biológicos, e obrigatoriamente eles devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos, com identificação, né, dos resíduos do grupo A de materiais contaminantes. O grupo B são substâncias químicas oriundas de tratamentos com remédios, né, químicos, né, como quimioterapia, ou de outras atividades que ocorrem dentro dessas unidades de saúde, como os produtos químicos utilizados na revelação de um raio-x. Eu sei que não é esse o nome correto, mas fica mais fácil de nós nos comunicarmos, né? Então, existe um laboratório de revelação que gera produtos químicos dentro do hospital, e esses resíduos também têm que ter o cuidado adequado. Os do grupo C, que são os resíduos oriundos de atividades com radionuclídeos, né? Por exemplo, a radioterapia. E aí nós temos especificações que vêm lá do Conselho Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, para acondicionamento e destinação desse material. É algo que é acompanhado, né, por esse conselho e pelos órgãos que fazem parte dele, e inclusive órgãos de segurança. Temos o grupo D, que são os resíduos oriundos de limpeza urbana, são aqueles resíduos comuns, né, que são utilizados, que são gerados nas unidades de saúde, em áreas comuns como escritórios, refeitórios, na própria unidade de visita ali dos familiares, né, são aqueles resíduos que se assemelham aos resíduos sólidos urbanos, e são resíduos sólidos urbanos por característica, né, e aí eles são classificados como grupo D e podem fazer parte naturalmente da coleta convencional que o município pratica.
E o grupo E, por fim, são os materiais perfluorocortantes ou escarificantes e que precisam de recipientes rígidos, com resistência à punctura, ruptura, vazamento, com tampa devidamente identificado, sendo expressamente proibidos o seu esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. Então, o próprio material de acondicionamento ele também é descartado em conjunto com esses resíduos. Como eu falei, aquela caixinha amarela Descarpac, né? Para os perfluorocortantes. Ela, à medida que se atinge lá um percentual, não recordo bem se era 70%, 80% da capacidade dela, ela deve obrigatoriamente ser fechada e ser descartada. Mas a grande maioria dos profissionais e das unidades descartam antes pelo regime, né, de coleta de empresas especializadas que passam quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, dependendo da demanda, e acabam coletando esses materiais ali muito antes, né, deles ficarem lotados e, obviamente, não são reutilizados, são destinados diretamente para o tratamento e destinação final. Temos o transporte interno e externo, que compreende a operação de transferência dos resíduos acondicionados do local na geração para o armazenamento temporário ou tratamento interno, destinação final e aproveitamento. Então, lembrem que a gente divide essas etapas em transporte interno e externo dentro das unidades. E o transporte tem norma específica técnica, né, para regulamentar. Ele não pode, obviamente, permitir o vazamento ou derramamento dos resíduos, deve ser protegido de intempéries, não pode ser transportado juntamente com alimentos, medicamentos, produtos destinados ao uso e consumo humano ou animal, e deve ter o acompanhamento dos documentos de controle ambiental previstos pelos órgãos competentes, né? E aí a gente está falando de MTR, em alguns casos, licenciamento ambiental em outros, né? Das declarações e documentos necessários. Aqui fala, né, inclusive, ó, o MTR e o veículo, por exemplo, a atividade, tem que ser licenciado. Quando falamos de tratamento, estamos falando, em termos de conceito, né, o sistema de tratamento de resíduos sólidos é um conjunto de unidades, processos, procedimentos que alteram as características físicas, químicas e biológicas, né, dos resíduos, sempre aparece essa terminologia, e conduzem à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio ambiente. Então, veja, para algo ser considerado um tratamento, ele tem que alterar as características físicas, químicas ou biológicas deste resíduo. Por exemplo, reutilização em alguns aspectos não pode ser caracterizado como um tratamento, né? Se eu estou usando uma folha de papel e viro o verso, vou usar o verso dessa folha, estou praticando um ato de reutilização, né? Às vezes uma folha que já estava impressa de um lado, eu uso o outro lado como rascunho para fazer os meus estudos. É um processo de reutilização, mas eu não alterei as características físicas, químicas e biológicas desse produto. Agora, quando esse material vai para uma reciclagem, né, e esse material é picado, triturado, vai entrar lá num hidrapulper com água e outras substâncias para formar uma pasta que vai gerar um novo papel, aí sim eu tive toda a alteração desse material e o processo de reciclagem serviu como tratamento daquele resíduo, nesse sentido, diferente da reutilização. Aqui a definição do CONAMA. Em termos de tratamentos, mais comuns são a incineração, principalmente para aqueles resíduos biológicos, né, com características patogênicas e biológicas, a compostagem para os resíduos orgânicos, a pirólise é um tratamento térmico também comum em termos de estudo e de informações que se tem, que é a queima pelo calor, né, através de um reator pirolítico. O coprocessamento, que talvez o caso mais conhecido é nos fornos de fabricação de cimento, que nós incorporamos a utilização de pneus, né? Os pneus eles entram como combustível para queima, né? A borracha tem um alto poder calorífico, então eles entram como combustíveis dentro desses fornos da fabricação de cimento e ao mesmo tempo as suas cinzas são incorporadas nesse produto, né? O resultado da queima do pneu, que parte deles é cinza, é incorporado nesse produto que é o cimento. Então, além de gerar energia, os seus subprodutos viram matéria-prima da produção de outro produto. Esse é o coprocessamento. Temos o encapsulamento, quando se tem um resíduo e ele é
encapsulado para que ele para minimizar os seus riscos, por exemplo, pilhas e baterias que, ao degradar de forma natural, vão eliminar e liberar materiais químicos extremamente nocivos ao ambiente. Eu posso concentrar essas pilhas e baterias dentro de um tambor e concretar, né, ao redor desse tambor para que aquele material fique encapsulado ali, ele não reaja com o ambiente. Mas eu estou falando que pilhas e baterias, por exemplo, de lítio, né, que teriam esse risco. Outra forma de encapsulamento é, por exemplo, lodos de estação de tratamentos industriais com baixas concentrações de metais pesados serem incorporados em frações na fabricação de tijolos, né, feitos de tijolo feito de argila, né, e aí você incorpora esses lodos, obviamente sempre respeitando, monitorando as concentrações no nível de segurança, e aí o lodo lá com aquela característica perigosa vai ficar encapsulado dentro da fabricação desse tijolo, ele não vai reagir com o ambiente, né. Tem inertização e a solidificação para materiais geralmente líquidos ou semissólidos, né? E a própria legislação prevê lá nos conceitos, né, nos tipos de resíduos, prevê os semissólidos. E às vezes eles têm características nocivas naquele estado e eles precisam receber um emulsificante. Acho que não seria um emulsificante, mas um material solidificante, né? Mistura, por exemplo, com cal para solidificar aquela lama, aquele lodo, e aí ele ter um tratamento mais adequado, porque naquele estado semissólido não é possível. Esse é um processo de solidificação, né? Transformar aquele material numa torta, entre aspas, aqui mais sólida, e aí poder continuar com o processo de tratamento. E a tecnologia de plasma, né? O quarto estado da matéria também pode ser utilizado aí para degradar resíduos e, dependendo da aplicação, recuperar energia e alguns outros subprodutos. Aqui só em linhas gerais, né, não vamos entrar em cada um deles, mas a título de conhecimento, as principais formas de tratamento de resíduos. Em termos de aproveitamento, nós temos a reutilização, a recuperação e a reciclagem, né? São os 3 R's, a reutilização muito clara, eu dei o exemplo da folha de papel para vocês, é quando pegamos um material e reutilizamos, é a embalagem de conserva, de vidro em conserva, que tem outra utilidade lá dentro das nossas residências, né? Elas são reutilizadas. Existe a possibilidade, também previsto, né, na logística reversa, de embalagens, né? Embalagens retornáveis, então é um processo de reutilização. As famosas garrafas marrons de cerveja, né, que fazem um ciclo de retorno. Isso é bastante interessante, porque se reutiliza aquele material. A partir do momento que eu esvaziei a cerveja, aquela garrafa virou um resíduo, né? Um resíduo na sua concepção, que ele não pode mais ser aproveitado, mas ele ainda tem um valor. E depois de passar o processo de desinfecção, limpeza, lavagem, ele entra na cadeia, é enchido novamente e volta para as gôndolas aí, para os supermercados, para os bares e restaurantes reutilizado. Então, o processo de reutilização, ele mantém a sua integridade física, a sua estrutura, né? E volta para o processo produtivo daquela maneira. Ou tem uma outra utilidade, uma segunda vida, né? Uma extensão da sua vida útil. A recuperação, ela pode ser tanto de energia quanto de material, né? O exemplo do pneu, que acaba gerando calor para o processo de produção de cimento, não deixa de ser uma recuperação, é uma recuperação energética, né? Então, o processo de incineração para geração de energia pode ser colocado aí dentro dessa caixinha de recuperação. Ou recuperação de material, né? O material é triturado e o resultado daquele material triturado pode ser utilizado de outras formas. É uma recuperação de material, mas aí por uma alteração física principalmente, né? E por fim a reciclagem. O papel reciclado, o resíduo de papel usado pode ser reciclado e virar papel novo, né? O plástico, a mesma coisa, passando por processos de transformação física, química e biológica sempre. Lembrando. Beleza, pessoal? E por fim, a gente tem a disposição final. E a disposição final correta dos rejeitos, propriamente ditos, é no aterro sanitário, né? A destinação ambientalmente adequada
pela legislação e a mais praticada no Brasil, mas como vocês sabem, vem as notícias, existem muitos locais no país que ainda fazem as deposição em céu aberto, né? E isso gera os famosos lixões. Normativamente, o lixão ele é vedado e a configuração, né, entre a adaptação para o encerramento de um lixão, a aplicação de algumas técnicas de engenharia para controle de chorume, de gases, da drenagem, nesses antigos lixões, eles podem ser promovidos, né, para aterros controlados, né, onde há um controle nos aspectos, nos impactos ambientais. Então, o aterro controlado é um elemento de transição do processo de encerramento de um lixão, da adaptação de um lixão dentro do seu funcionamento, mas o ideal é o aterro sanitário que atende a todos os aspectos de engenharia e os controles ambientais. 50 minutos de bate-papo, achei que não renderia tanto, mas o assunto é legal, é bacana da gente falar, trazer exemplos, e espero que essa nossa conversa de hoje tenha ajudado a vocês a deixar mais claro algumas das etapas desses processos de gestão de resíduos sólidos. Como eu falei, esse é um recorte, né, um recorte de alguns conceitos que, obviamente, são relevantes para entender a matéria como um todo, mas a minha principal dica para vocês, e eu sempre reforço isso, é busquem lá a legislação. Se eu fosse o elaborador da prova de vocês, eu ia fazer boa parte das minhas questões em cima dos aspectos legislativos, do texto legislativo, mas é óbvio, a aplicação de um conceito, né, a reflexão sobre um conceito desse, sempre é muito bem-vindo na hora da elaboração de uma questão. Fica aí essa dica para vocês e espero que nosso bate-papo de hoje tenha contribuído aí para os estudos. Beleza? Galera, a gente se vê numa próxima. Bons estudos, boa rotina aí e até mais.